Salve, estudiosos da lei, vamos para mais um vídeo de Código Processo Penal. E hoje a gente está aqui no título 3 para falar da ação penal. Antes de iniciar a leitura do texto em si, eu vou falar para vocês sobre as classificações da ação penal, que subdividem-se em ação penal pública e ação penal privada. Na ação penal pública, temos as subespécies de ação penal pública incondicionada, é aquela em que será apurado o fato independente da vontade do ofendido. Temos a ação penal pública condicionada, que é aquela que depende de representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça para que seja procedido o andamento. E, por fim, a ação penal pública subsidiária da pública. E aqui eu não falei errado não, viu? Os que estão... Isso aqui pode ser novidade aos que estão iniciando agora no estudo, mas é diferente da ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal pública subsidiária da pública é aquela em que a inércia do órgão ministerial no tocante a oferecimento da denúncia e nasce para outro órgão oficial e não para o ofendido a missão de prosseguir. A diferença principal aqui entre a ação penal pública subsidiária da pública e a ação penal privada subsidiária da pública é no fato de que a ação não passa à iniciativa privada do ofendido, mas cabe a outro órgão ministerial oficial. E alguns exemplos dessa espécie, que ainda não é totalmente pacificada na doutrina, são o artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 201 de 67, que trata dos crimes de responsabilidade do prefeito, de prefeitos, e prevê que em caso de inércia do Procurador-Geral de Justiça, já que os prefeitos têm prerrogativa de função, pode ser substituído pelo Procurador-Geral da República. E também lá no artigo 27 da Lei 7.492, que trata dos crimes contra o sistema financeiro, prevê que, quando a denúncia não é intentada no prazo legal, cabe ao ofendido representar ao Procurador-Geral da República, a fim de que este a oferte ou designe outro órgão do Ministério Público para ofertar ou determine o arquivamento do feito. E também nos casos de deslocamento de competência, quando ocorre grave violação de direitos humanos e inércia dos órgãos estaduais, podendo então o caso, mediante representação do Procurador-Geral da República, ser deslocado para a Justiça Federal. Então aqui a gente tem alguns exemplos para vocês entenderem a ação penal pública subsidiária da pública, que é totalmente diferente da ação penal privada subsidiária da pública. E além dessa classificação para a ação penal privada, temos também a ação penal privada personalíssima, que é aquela em que o direito de queixa não perpassa para as pessoas, para as pessoas interessadas ou representantes do ofendido em caso de morte, e a ação penal privada propriamente dita, em que o direito de queixa pode ser transferido aos sucessores e herdeiros do ofendido, que a gente vai ver daqui a pouco, que são cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então vamos lá, feitas as devidas introduções, vamos aqui ao artigo 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial,
O direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que o que a gente acabou de falar aqui no caso da ação penal privada propriamente dita, que tem o mnemônico CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Para o STJ já é pacífico que o cônjuge aqui abrange também o companheiro, embora alguns doutrinadores ainda não concordem com essa extensão de companheiro aqui, já é pacificado nos tribunais superiores, tá? Parágrafo 2º, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. Nas contravenções. Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. E hoje em dia, a portaria pela autoridade judiciária não foi recepcionada pela Constituição, né? Que aqui a gente estaria diante do processo judicialiforme, não tem mais esse tipo de processo aqui. E lembrar no artigo 25 que a representação será retratável depois de oferecida a denúncia, no caso do CPP. Já lá na Maria da Penha, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz antes do recebimento da denúncia, tá? Então, lá na Lei Maria da Penha é diferente. Cuidado para vocês não trocarem aqui o que está escrito no artigo 25. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. E agora que eu chamo a atenção de vocês, porque nós vamos falar sobre o arquivamento. Você não pode confundir aqui o arquivamento indireto, que é quando o MP deixa de oferecer a denúncia por entender que o juízo perante o qual oficia é incompetente, o arquivamento originário, que é o arquivamento que parte diretamente do Procurador-Geral da República ou do Procurador de Justiça. Procurador-Geral de Justiça. O tribunal não pode invocar o artigo 28 nesses casos, tá? Caberá, porém, no âmbito federal, recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão, que também tem a sigla CCR. Arquivamento implícito ou tácito, o MP oferece a denúncia em face de apenas um ou alguns dos crimes nele narrados ou dos acusados, deixando de oferecer sem motivo justificado pelos outros. Tem o arquivamento implícito objetivo, que a omissão se dá em relação às infrações praticadas, e o arquivamento implícito subjetivo, que é quando a omissão se dá em relação aos acusados.
Para o STF, o sistema processual penal brasileiro não prevê a figura do arquivamento implícito de inquérito policial. Inquérito, arquivamento implícito. A ordem jurídica não contempla o arquivamento implícito do inquérito, presente sucessivas manifestações do Ministério Público visando diligências. E agora que eu preciso que vocês fiquem bem atentos, porque nós vamos falar do Acordo de Não Persecução Penal, ANPP. Ele tem previsão legal aqui, no artigo 28A, e fala que, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, então lembra a mínima inferior, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. 3. Prestar serviços à comunidade ou à entidade públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 46 do Código Penal. 4. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Código Penal à entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou 5. Cumprir prazo determinado ou cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então, não é cabível a NPP se for cabível a transação penal de competência dos juizados especiais criminais, nos termos da lei, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 3. Ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar ou praticados contra a mulher em razão de condição de sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4º. Para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor, e também a sua legalidade, a legalidade do acordo. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º.
homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que se inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Então, quem vai fiscalizar o cumprimento do acordo é o juiz da execução penal. Parágrafo 6º, ou parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou do oferecimento da denúncia. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo, que fala das hipóteses em que ele não pode ser oferecido ao ANPP. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente declarará a extinção da punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. E antes de seguirmos aqui para o artigo 29, eu só quero fazer algumas ressalvas relativas ao ANPP e sugiro que vocês façam uma leitura atenta das jurisprudências relacionadas a esse assunto, que estão sendo muito cobradas nas provas de concurso público. Eu quero falar aqui de um julgado relativamente recente, de fevereiro de 2023, em que fala o seguinte: crimes raciais não admitem o ANPP. Então, o acordo de persecução penal não é cabível para crimes raciais, incluindo a injúria racial prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, equiparando-se à vedação dos crimes previstos no inciso 4 do artigo 28 do Código de Processo Penal. Outro julgado importantíssimo, também do ano de 2023, refere-se à revogação do ANPP sem intimação do investigado. E diz o seguinte: a decisão: não é necessária a intimação do investigado para justificar o descumprimento das condições do ANPP antes da sua revogação. E, por fim, o julgado no informativo 739, que fala da impossibilidade de imposição judicial do ANPP ao Ministério Público. Então, o Poder Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a ofertar o acordo de não persecução penal, cabendo à defesa, caso discorde da negativa, requerer a revisão pelo órgão superior do Ministério Público, conforme o artigo 28A, parágrafo 14 do Código Penal, que é esse aqui que a gente acabou de ler. Desculpa, do Código de Processo Penal. Então, tem outros julgados importantíssimos que são bem válidos e recomendados à leitura, além das jurisprudências em teses, da edição número 185, que fala especificamente sobre o acordo de não persecução penal. Seguindo aqui na nossa leitura da Lei Seca, vamos lá ao artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva,
intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. E aqui é o conceito de ação penal privada subsidiária da pública. Artigo 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Artigo 31. Nos casos de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que é o CAD que a gente viu lá também, na ação penal pública condicionada à representação da vítima. Artigo 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1º. Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Parágrafo 2º. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial, em cuja circunscrição residir o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. E esse artigo aqui não foi recepcionado, tá? Passou de 18 anos, direito de queixa é só do ofendido ou, em caso de morte, né? Ou outro impedimento dos sucessores. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo, na ordem de enumeração constante no 31, que é cônjuge, ascendente, descendente e irmão, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatuto designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. E aqui no artigo 29 fala da ação penal privada subsidiária da pública, e o prazo para o oferecimento da denúncia são de 6 meses. Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos dos artigos 24, parágrafo único e 31. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Parágrafo 1º. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. Parágrafo 2º. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato ou da autoria.
Parágrafo 3º, oferecido ou reduzido a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for. Parágrafo 4º, a representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzido a termo, será remetida à autoridade policial para que proceda a inquérito. Parágrafo 5º, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal, e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência do crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Artigo 43, revogado. Artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar no instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Artigo 45. A queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso de réu solto, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. E aqui, cuidado para não confundir o prazo para oferecimento da denúncia com o prazo para o término do inquérito policial que a gente leu lá no vídeo anterior. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação. Parágrafo 2º. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Artigo 50. A renúncia expressa constará da declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Parágrafo único. A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último, do menor, excluirá o direito do primeiro. Isso aqui quando tinha
a dupla legitimidade ativa a ofendidos entre 18 e 21 anos, que não é mais o caso. Artigo 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Porque o perdão ele tem que ser aceito ele é ofertado pelo ofendido e tem que ser aceito pelo autor do fato, né? Então, aquele que o recusar não produzirá efeitos em relação àquele que o recusar. Artigo 52. Se o querelante for menor de 21 e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Artigo 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz lhe nomear. Artigo 54. Se o querelado for menor de 21 anos, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o dispostos no artigo 52. Artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Artigo 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no artigo 50, que prevê que a renúncia expressa constará da declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 57. A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Artigo 58. Concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Artigo 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, que são crimes de ação penal privada, considerar-se-á perempta a ação penal. 1. Quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. 2. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro de 60 dias qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36, que fala lá quando comparece mais de uma pessoa com direito de queixa, né? Quem terá preferência. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E 4. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Artigo 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de 5 dias para a prova, proferindo a decisão dentro de 5 dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final. Artigo 62. No caso de morte do acusado, o juiz, somente à vista da certidão de óbito e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade. E bora passar a régua aí no título 3. Finalizado a parte de ação penal. Voltamos no próximo vídeo com ação civil.